dos conceitos mais importantes na história das ciências sociais, quando estudamos as relações humanas, as relações entre indivíduos como um todo, é o conceito de poder. E quando nós chegamos no futuro, é muito importante que repensemos, afinal, o que é o poder. Naturalmente, quando refletimos sobre a ideia de poder, diversas coisas nos vêm à mente que faz parte de uma mentalidade do que é o poder que talvez precisemos superar. Para refletir um pouco sobre uma outra forma de se pensar poder, quero remeter a vocês o passado pré-histórico. Quando nós olhamos a pré-história da humanidade, geralmente o que nos vem à mente é um indivíduo do sexo masculino, dominando a natureza, dominando animais, dominando mulheres e controlando tudo para o seu próprio interesse, com o fim de que consiga, com isso, obter novos recursos materiais para a sua sobrevivência como um todo. Porém, quando nós pensamos poder na sociedade atual, será que se remeter a essa ideia de poder, uma ideia de poder que muito está incrustada numa ideia pré-histórica, é suficiente? Essa mesma concepção de poder na qual estamos discutindo aqui agora é uma ideia de poder que se desenvolve muito no século XIX, período em que o evolucionismo ganha força com os trabalhos de Charles Darwin. Nessa ideia de poder, temos diversos conceitos que estão, de alguma maneira, interligados aí. Autointeresse, dominação, controle. São só 3 desses conceitos que estão relacionados com uma ideia antiga de poder como controle e dominação. Essa ideia de poder como controle e dominação inspirou filósofos e cientistas políticos através de séculos, através da história. Podemos citar alguns, como, por exemplo, Ibn Khaldun, Maquiavel, Morgenthau nas relações internacionais, dentre tantos outros que conceberam a ideia de poder como controle, a ideia de poder como dominação. Pois bem, mas será que isso é suficiente para pensar o poder numa sociedade como a atual? Numa sociedade que é complexa, multifacetada, que existe uma demanda cada vez maior para que nós pensemos a unidade entre diferentes entidades numa sociedade para construir um mundo diferente do que nós vivemos? Para explicar uma outra ideia de poder, não como dominação, não como controle, mas como capacidade, eu vou me remeter também ao homem pré-histórico. Uma das principais arqueólogas francesas da atualidade, Miriam Philibert, nas suas pesquisas atuais, buscando fósseis e buscando entender como que se dava a relação de poder dentro da sociedade humana há 10 mil, 15 mil anos atrás, descobriu algo um tanto diferente. Descobriu que, por exemplo, a mulher não tinha um papel de submissão ao homem naquela sociedade pré-histórica. Descobriu que, muito mais do que controle sobre de um grupo sobre outro, a ideia de divisão internacional do trabalho foi algo que foi surgindo naturalmente com o passar da história e que não está enraizada necessariamente no que nós aprendemos na escola como o poder do homem pré-histórico. Aquela ideia de poder de dominação, aquela ideia de poder como controle. Ou seja, pesquisas atuais, quando falam da ideia de poder, mostram que esse mesmo homem pré-histórico, que inspirou séculos e séculos de estudos sobre o que é poder, na verdade é muito diferente quando nós temos as pesquisas atuais. Isso nos leva a uma ideia dupla do que pode ser poder. Vocês podem pensar poder como dominação e controle, que é a ideia clássica de poder, a ideia maquiavélica de poder, de que poder é poder dominar o outro, de que poder é a ideia de controlar o outro. Ou nós podemos pensar uma nova ideia de poder, como poder na ideia de se criar capacidade para algo. E nós vemos que, nesse mundo atual, de 7 bilhões de pessoas, ou um tanto delas que não têm a capacidade, não têm a possibilidade de comer 3 vezes por dia. Uma mesma sociedade em que nós vemos, como nunca vimos antes na história, um número de pessoas que têm que sair das suas casas por conta de guerras. São 50 milhões de refugiados no mundo atual. Eu trago a pergunta, tem como pensar uma ideia de poder como controle e dominação simplesmente? Ou nós temos que mudar o que é a ideia de poder? E quando nós pensamos em mudar a ideia de poder,
não como controle, não como dominação, mas como capacidade, surge a necessidade de repensar um outro conceito fundamental que está incrustado naquela ideia de poder como dominação, que é a ideia de que a natureza humana é necessariamente ruim. A ideia de que a natureza humana sempre vai buscar seus próprios interesses. A ideia de que a natureza humana, de uma maneira ou de outra, sempre vai buscar controlar o próximo. Essa talvez seja uma das maiores falácias que nos contaram na história da filosofia e da sociologia. Porque se fosse assim, todos fossem movidos por interesses, todos buscassem somente aquilo que lhes convém, talvez não teríamos essa plateia que temos aqui hoje. Talvez cada um buscando o seu cada qual, não teríamos sequer um ser humano vivo, eles estariam lutando entre si para que pudéssemos sequer pensar o que é poder. Quando nós olhamos, por exemplo, o poder que tem uma mãe, como deve ter muitos aqui nesse auditório, um poder que é uma capacidade de nutrir, desde a questão material, de nutrir com seu seio o seu filho, até a capacidade de nutrir com educação, com valores esse mesmo filho. Quando nós pensamos a capacidade do ser humano que tem de se reconstruir, será que isso não é poder? Será que poder é simplesmente dominação e controle? Poder é simplesmente a luta de todos contra todos? Os fins justificam os meios? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente pensar poder não como dominação e não como controle, mas pensar poder enquanto capacidade. Muitos de nós, provavelmente todos nós, quando estudamos a história recente do mundo, vemos, quando vamos falar da Alemanha, falamos do poder que a Alemanha tem em dominar a Europa e quase o nazismo, por um todo, controlar o continente europeu. Nós não ouvimos falar, em nenhum momento, do poder que o povo alemão teve de se reconstruir depois do trauma que foi a Segunda Guerra Mundial. Não ouvimos também muitos qual foi o poder da comunidade judaica para se reconstruir depois do Holocausto. Não ouvimos também sobre a capacidade que teve japoneses de se reconstruir e criar uma das maiores economias do planeta após a Segunda Guerra Mundial. Nós focalizamos nas ideias de controle, dominação, e perdemos de perspectiva uma das coisas mais importantes na história humana, que é como que eles tiveram capacidade. Quais foram os poderes que foram liberados para que atingissem aquilo. Ou seja, quando estamos pensando no poder da maneira como eu estou colocando aqui, nós não pensamos puramente naquela ideia da natureza humana como algo ruim, mas olhamos para o outro lado da natureza humana. É óbvio, não seremos ingênuos de pensar que há valores ruins, muitas vezes, na humanidade. Mas como que nós podemos entender o poder, a capacidade que tem de outro lado? Esse poder, essa capacidade de poder construir algo, de poder pensar algo. E aí, mesmo quando vocês pensam a vida pessoal de vocês vão pensar que o que vai ficar no final, 80 anos de idade, talvez no leito de morte, não vão ser as relações de poder na universidade, as relações de poder no trabalho. Talvez o que vai ficar são aquelas relações do poder que vocês tiveram de fazer uma amizade. Do poder que vocês tiveram, com a capacidade que cada um teve aqui, de criar um filho. O poder e a capacidade de lidar com desafios duros que a vida lhe deu nesses 80 anos de existência. O poder que vocês vão lembrar ao final da vida de vocês não vai ser aquele poder de controle, o poder de dominação. O que vai ficar na mente, na maioria das vezes, é o poder da amizade. É o poder de construir algo, uma família, construir um núcleo que tenha prosperado. Ou não só uma família, mas talvez uma invenção, valores sociais que de alguma maneira vocês criaram no seu meio do trabalho. Finalmente, para concluir, e pensar essa ideia de poder que eu estou convidando aqui vocês, poder como capacidade e não como dominação e controle, nós podemos pensar o poder como um imã. O imã, como vocês bem estudaram, tem dois polos, polo positivo e um polo negativo. E aí nós pegamos dois ímãs. Se nós tentamos unir o positivo, ou o negativo, com a nossa força a gente até pode deixar próximo, mas hora ou outra isso vai gerar tensões, vai gerar coisas que vão estourar. É isso que nós estamos vendo na sociedade atual. Esses 50 milhões de refugiados é porque se concebeu uma ideia de poder como luta, né? Um poder adversalista, que na verdade, hora ou outra, por mais que você force, aqueles ímãs vão ficar presos por um momento, quando há algo que solta esses ímãs,
vão vir as tensões sociais, os problemas que nós todos conhecemos. Agora, eu sugiro que, quando nós pensemos essa ideia de poder enquanto capacidade, nós possamos inverter esse imã. E, ao inverter esse imã, nós unimos o polo positivo e negativo. Um ótimo exemplo, nós podemos pensar esse poder como capacidade, é uma sala de aula, por exemplo. O poder do professor, que tem uma capacidade de ensinar, e um poder que um aluno tem com a capacidade de aprender. Quando nós unimos esses dois polos, é luz sobre luz. Nós só vemos benefícios para um lado e para o outro. Mas aí nós estamos falando de poder do mesmo jeito. Um poder de um professor que quer ensinar, poder de um aluno que quer aprender. Então, para pensar um futuro diferente do que nós geralmente concebemos, é importante as tecnologias, sim. É importante outros valores, como, por exemplo, o avanço das ciências, sim. Mas sugiro que vocês pensem também o quão importante é repensar o poder. O poder não como dominação, o poder não como controle, mas como uma capacidade que cada ser humano tem de construir um novo mundo. Um mundo transformado, e não o mundo que nós estamos vendo hoje. Muito obrigado. Obrigado.